Olá pessoal, bem-vindos. Vamos começar a nossa disciplina então de Arte e Cultura na América com foco nas artes e na cultura latino-americana. Essa nossa primeira aula é uma aula que busca refletir sobre esse conceito de América Latina, ou seja, quando falamos de América Latina, do que se trata? Quem são esses países? Quem são as pessoas que pertencem à América Latina? Essa é uma questão bastante ampla, complexa, difícil e que certamente nenhuma aula introdutória poderá esgotar. Então, a nossa proposta é colocar alguns aspectos conceituais para podermos refletir a partir deles também sobre os próximos conceitos, sobre os próximos temas e exemplos que a gente for ver aqui na disciplina. Essa aula está totalmente baseada neste livro aqui, na introdução deste livro aqui, do Loris Sanata, Uma Breve História da América Latina. Esse livro ele é muito interessante porque ele consegue, com uma grande capacidade de síntese, apresentar a história da América Latina, dos países, né? E, óbvio, né, como todos os livros, como todos os autores, poderá haver algumas ideias que outros autores questionam, relativizam, problematizam. O importante é sempre a gente ter algum ponto de referência e, a partir de outros pontos, refletir a respeito. Então, esse é um autor, né, introdutório, que quem tiver interesse poderá buscar por ele e poderá buscar também por outros autores para complementar o seu conhecimento a respeito do que é a América Latina, sua história, sua cultura, sua sociedade, né? E nessa aula aqui tudo isso de uma forma então introdutória. Essa aula vai ter uma característica um pouco diferente das próximas aulas que vocês terão. Ela vai ter bastante texto e eu vou ler esse texto para vocês. Eu transcrevi trechos de citações da introdução do Loris Sanata aqui, porque eu entendi que era importante, inclusive, acompanhar o raciocínio nas palavras dele, né? Na maneira como ele se expressa, ele vai construindo a sua interpretação do que é a América Latina e, como disse para vocês, fica como um ponto de partida para as nossas reflexões, mas não significa que elas se encerram por aqui, né? Então, pessoal, da América Latina, a gente pode dizer que 20 países integram essa região que tem aí uma dimensão geográfica, mas também uma dimensão histórica e cultural, né? Que países são esses? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Alguns desses países a gente tem já então bastante informação, outros a gente sabe muito pouco a respeito, né? Às vezes nem mesmo qual é a capital desses países a gente costuma lembrar com tanta facilidade. Alguns são muito próximos de nós aqui do Rio Grande do Sul, né? Principalmente o Uruguai e por isso inclusive muitos de nós temos a felicidade de conhecer. Já outros são bastante distantes, tão distantes que a gente até mesmo fica pensando, será que são países da América Latina? E o Brasil é um país latino-americano. É incrível, mas muitas pessoas não têm isso como uma coisa tão clara, né? O fato, por exemplo, do Brasil falar português, para algumas pessoas, afasta esse país, né, que nós vivemos da ideia de um país latino, quando, na verdade, o que define um país como latino não é o fato de falar ou não português, mas também isso, né? Os países que integram a América Latina, eles são interessantes porque eles têm vários elementos culturais comuns entre si, mas também são muito distintos e tem aí um panorama enorme e diversificado que vai desde grandes, gigantescas metrópoles, como é o caso da Cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, né? Aqui nós temos uma imagem de uma das principais avenidas da Cidade do México, a Avenida da Reforma, né, com o Ángel de la Independencia, um monumento muito famoso dessa cidade ali, todo repleto de luzes e cores, é um monumento muito bonito. Aqui do outro lado nós temos uma imagem de uma praça de Lima, capital do Peru, no ano de 2017, quando esse país enfrentava grandes manifestações dos professores do ensino público em luta, né, por melhores condições de trabalho e de recebimento de salários. E no meio, vejam só, coloquei Piratini, essa cidade que, né,
dita capital da República Farroupilha, é também uma cidade latino-americana, tão pequenininha e tão latino-americana quanto essas duas grandes e gigantescas metrópoles, né? Uma na América do Sul e uma na América do Norte, todas latino-americanas. O que essas cidades têm em comum para serem cidades latino-americanas, né? E aí vamos começar então com algumas ideias do nosso autor aqui. O que ele nos fala? Ele fala que a América Latina é aqui um conceito histórico, não é um espaço geográfico. Ou seja, trata-se da área do continente americano onde, a partir do século XVI, instalou-se a civilização ibérica, ou ainda a área propriamente então colonizada pelos reinos de Portugal e Espanha. Então vejam, nós temos o continente americano. A América Latina é uma parte deste continente, né? E é essa parte, então, que foi colonizada por Portugal e Espanha. Essa é uma das definições que a gente pode utilizar para delimitar esse território, mas ela não é suficiente, porque no meio dessa região colonizada por Portugal e por Espanha, tem alguns trechos ali que não são latinos exatamente, né? Vamos entender isso melhor já já. A América Latina evoca, sim, a ideia de civilização, significando que, em termos geográficos, ela se divide em 3 troncos. A América do Norte tem um pedaço desta América Latina, porque lá tem o México. A América Central, todos aqueles países daquele istmo de terra que une a América do Norte com a América do Sul, né? Junto também com alguns países do Caribe, pertencem à América Latina, e a América do Sul, que é o caso aqui, né, da região do continente americano, onde está o Brasil, a Venezuela, a Bolívia, o Uruguai, a Argentina e outros países. Implica também que nem todas as terras situadas ao sul dos Estados Unidos constituem América Latina. Vejam só que interessante. No Mar do Caribe e na América Central, encontramos territórios que, em termos de civilização, pertencem ao mundo anglo-saxão, ou seja, não foram colonizados por Portugal, por Espanha, foram colonizados, por exemplo, pela Inglaterra, ou por outras nações europeias, né? Que são, por exemplo, Belize e Jamaica, ou outras potências não latinas, como o Suriname, aqui na América do Sul. Vejam, o Suriname está aqui na América do Sul, mas ele não é propriamente um país latino-americano, porque foi, né, colônia holandesa. Dessa perspectiva, esses territórios não compõem a América Latina, embora mantenham laços íntimos com ela e com sua história. Porque sim, né? Como que vai dissociar da história de um continente inteiro esses territórios que têm até uma espécie, então, de isolamento cultural? Eles integram o continente americano, mas eles não compartilham tão intensamente dessas características que fazem um grupo grande de países como latinos, né? Aqui a gente vê uma imagem de São Paulo, assim como a cidade do México, uma das maiores cidades e regiões metropolitanas do mundo, uma cidade extremamente verticalizada, né? A maior cidade do Brasil, e aqui embaixo a rua, né, de Valparaíso, a parte de baixo de Valparaíso, uma cidade muito emblemática do Chile, que está distribuída por uma zona muito montanhosa, com alguns trechos de partes planas muito próximas ao mar, uma cidade que não é gigantesca na sua população, mas que é densamente povoada e que é como uma espécie de uma marca identitária muito forte e a qual o Chile tem muito orgulho, né, pela sua existência. Então, dessa premissa, seguindo novamente então aqui as palavras do nosso autor, dessa premissa decorre um princípio de unidade. Ou seja, alguma coisa une esse imenso espaço compreendido entre o México e a Argentina, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Esse elo de ligação é a história, vale dizer, o fato de que todo esse território pertence há séculos a uma mesma civilização. Uma civilização que deixou as suas respectivas línguas, principalmente o português e o espanhol, e a própria religião como herança, principalmente o cristianismo, né?
sobretudo manifestado a partir da Igreja Católica, e depois também das suas variantes. Línguas e religião, cuja importância é apreciada na sua exata dimensão, compondo esses dois fatores efetivamente. Os fundadores de uma visão de mundo, de um sistema de valores que plasmou as sociedades e as mentalidades. Em outras palavras, constituem a trama profunda de uma civilização. Esse caldo de cultura que foi atravessado pelas influências tão fortes e tão marcantes que esses impérios exerceram sobre os povos que aqui viveram, ou que aqui começaram a chegar, ou que aqui se desenvolveram, né? E sem dúvida nenhuma, o culto, a religião cristã, o cristianismo é um dos elementos mais marcantes da América Latina, né, que pode ser expresso e que pode ser observado, melhor dizendo, em todos os países latino-americanos. Dois exemplos para vocês aqui: a Catedral de Buenos Aires, que fica em frente à Praça de Maio, um dos lugares mais emblemáticos de toda a Argentina, um monumento arquitetônico grandioso, muito importante sobre vários aspectos da história desse país, seja a história da arte, seja a história propriamente dita. E também aqui a Capela do Padre Faria, uma igrejinha bastante pequena, mas uma pérola, uma grande obra da história da arte barroca brasileira, né? Ambos monumentos arquitetônicos que têm vínculo com esse passado católico cristão que esses impérios, Portugal e Espanha, sobretudo, deixaram aqui como marcas. Mas a América Latina não se resume a isso. Nós temos também outras, né, forças, outras vertentes, outras origens da cultura, daquilo que hoje define, né, o nosso povo, as nossas populações, as nossas cidades, como latino-americanas. E o autor faz essa ressalva e também fala a respeito disso quando ele se refere, por exemplo, aos povos pré-colombianos, ou seja, aquelas pessoas, aquelas civilizações que viviam aqui no continente americano antes da chegada do europeu, né? Então, para ele, para o nosso autor, seria errôneo e enganoso, porém, abordar a história da América Latina sem justapor a esse princípio de unidade um princípio de pluralidade ou de diferença. O que faz a América Latina como América Latina não é a homogeneidade cultural, mas é a diferença dentro de uma certa recorrência de aspectos comuns também, né? Como efeito, se a América Latina tem um tronco comum, é também verdade que este se reveste de distintas formas de país para país, de região para região. As razões para isso são incontáveis, todas válidas. Porque antes ainda da colonização europeia, havia aqui grandes civilizações, assim como povos nômades, territórios muito povoados e também semidesertos, porque as enormes distâncias de um ponto a outro e também os obstáculos naturais, ainda mais gigantescos, fizeram com que a fragmentação prevalecesse sobre a unidade, bem como durante os séculos do domínio ibérico. O que o autor está falando? O autor está falando que antes da chegada do europeu se desenvolveu aqui uma série de povos. Esses povos, alguns adquiriram características bastante complexas, outros continuaram vivendo de forma mais simples, e a distância geográfica fez com que essas diferenças se acentuassem, ou seja, esses povos pré-colombianos por si só também não eram parecidos entre si. Eles guardavam e eles preservavam muitas diferenças culturais que de alguma forma até hoje reverberam e se misturaram com as influências europeias, gerando, por exemplo, muitos dos elementos, muitos dos traços, muitas das características culturais desses países latino-americanos, né? Então, voltando aqui ao texto, né? Porque o comércio de escravos, e vejam, ele faz menção aos povos pré-colombianos, mas ele também faz menção à chegada dos africanos que vieram para a América Latina por meio do processo de escravização implementado principalmente por Portugal, mas que foi também adotado pelo Império Espanhol, né? Então, bem como durante os séculos do domínio ibérico, porque o comércio de escravos antes e as grandes ondas migratórias europeias depois afetaram de modos bem diferentes as distintas áreas, mesclando etnias e culturas. Então, vejam, o autor faz menção aos povos pré-colombianos,
aos negros africanos escravizados e aos seus descendentes, aos portugueses e aos espanhóis, mas também a outros povos oriundos de outras nações europeias, né, como, por exemplo, os alemães e os italianos, para não citar outros, que deixaram marcas culturais também importantes na cultura latino-americana, e hoje, né, continuam chegando pessoas de diversos países, do Oriente, da África, da Europa, da América do Norte, enfim, tudo isso vai fazendo com que a nossa cultura fique cada vez mais complexa e diversificada. E seguindo então novamente o autor, enfim, porque são desiguais, né, porque desiguais são os climas e a natureza, os produtos da agricultura e os do subsolo, os níveis de desenvolvimento e os de bem-estar. Assim como, do mesmo modo, a unidade linguística e religiosa não impede a existência de uma infinidade de línguas e de cultos, em geral minoritários, mas às vezes majoritários em alguns grupos sociais ou étnicos, né? Então, se há uma predominância de pessoas que falam português e espanhol e que tem como, né, no cristianismo a sua principal religião, há toda uma série de línguas oriundas dos povos indígenas, há cultos que se formaram no Brasil por meio de tradições africanas, há cultos indígenas ou com origem nos povos indígenas que seguem fortes e presentes. Enfim, há essa enorme diversidade cultural que é uma das marcas, né, da nossa população. Seguindo, então, né, tudo o que se disse a respeito da geografia aplica-se com maior razão, então, à população da América Latina. Além de muito heterogênea devido às origens e à composição étnica, essa população distribui-se de forma bem irregular no território. Decorre daí, uma vez mais, que o princípio da unidade histórica estabelecido pelos impérios ibéricos e transmitidos como herança às nações modernas da América Latina encobre realidades humanas muito distintas, estratificadas no tempo à medida que novas ondas migratórias chegavam para preencher os imensos espaços latino-americanos, né? Então, essa região cultural que tem esses elementos em comum tem também todas essas diferenças. No slide anterior vocês viram, por exemplo, uma das grandes pirâmides de Teotihuacan, uma cidade, né, que existiu há centenas de anos atrás, onde hoje é o México, e nós vimos também uma imagem de uma cerâmica de povos andinos, onde hoje se encontra o Peru. São tradições, são manifestações de cultura material de civilizações antigas que de alguma forma permearam, né, até hoje as sociedades latino-americanas e continuam forjando as identidades desse país, né, por meio principalmente da oralidade, mas também pela maneira como essa cultura material muitas vezes exerce essa influência. E aqui trago para vocês duas imagens do presente que também podem nos provocar uma série de reflexões. Ali no alto vocês veem em Cholula, no México, uma cidade que é muito forte assim, em termos de tradições culturais presentes que continuam sendo, né, vividas pelas comunidades locais. Uma dessas tradições são essa dança muito interessante que homens se amarram numa corda e giram em torno dessa haste até descer no chão, né? As origens dessa dança, desses homens que giram suspensos no ar, são desses povos pré-colombianos, e isso foi sendo reinventado ao longo dos séculos à medida que essa sociedade se transformava, inclusive com a chegada, né, de outras vertentes de sociedade e de cultura. E aqui embaixo, artistas de rua realizam um grafite nas ruas de Pelotas, uma cidade então aqui do Rio Grande do Sul, né? O grafite, ele é um movimento artístico e cultural amplo, internacional e globalizado, mas que na América Latina tem uma força, uma pujança muito importante, e ele tem características regionais, urbanas nas cidades da América Latina também muito próprias, muito singulares, né? Então vejam, são desde o passado até o presente essas coisas locais e regionais e globais que ora aparecem com mais ou com menos intensidade, mas que vão dando essa cara daquilo que a gente entende então como a América Latina. O grafite, ele é uma forma de arte internacional, mas ele tem as suas vertentes latinas, inclusive nas nossas cidades, e isso é muito interessante.
É impossível descrever em minúcias o complexo quebra-cabeça da América Latina, mas é possível apresentar algumas generalizações, sempre válidas apesar de antigas. Essas generalizações, pessoal, elas são úteis, porque se por um lado elas podem ter algumas limitações, por outro lado elas nos ajudam a pensar, a organizar as nossas ideias e a reconhecer principalmente essas recorrências, essas características mais ou menos comuns, né, nas sociedades latino-americanas, para que a gente possa falar, inclusive, nesses termos, né? Em primeiro lugar, tem-se essa América indígena, que é essa América, então, que tem as suas origens lá naqueles povos pré-colombianos, mas que continua existindo. Nós temos populações indígenas no Brasil, nós temos populações indígenas na Bolívia, nós temos populações indígenas no Peru, no México, em vários outros países latino-americanos. Isto é, um território imenso em que a maioria da população descende de ancestrais autóctones que viviam na América no tempo das conquistas ibéricas. Por isso, suas raízes encontram-se nas áreas onde à época se situavam os maiores impérios pré-colombianos e onde se concentrava a população mais numerosa. O México e boa parte da América Central, essa região, por exemplo, houve lá, né, civilizações de uma região cultural que muitas vezes nós chamamos como Mesoamérica, né, cujos exemplos mais conhecidos e mais importantes foram os maias, foram os astecas, mas existem outros nomes, como os toltecas, os olmecas e por aí afora. Como também na região andina, Peru, Bolívia e Equador, né? Por exemplo, os incas, os mochicas foram povos, foram civilizações muito importantes nesse passado pré-colombiano e que existiram principalmente no que hoje a gente conhece como Peru, esse país da América do Sul, com importantes ramificações no Chile, na Argentina, que foram também domínios dos incas. Depois tem-se essa América Branca, em que a população, de modo geral, descende dos colonizadores ibéricos, ou seja, a região da Península Ibérica de Portugal e Espanha, né, no período da colonização propriamente dito, na época colonial, ou então dos grandes fluxos migratórios que alteraram as feições de algumas áreas do período compreendido entre a metade do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, ele foi bastante marcado nesse período da história pela chegada dos imigrantes alemães, italianos e também de outras nações europeias. Essa América coincide com a Argentina e o Uruguai e em boa parte também com o Chile, o Brasil centro-meridional, mais povoado e moderno. Por fim, sempre generalizando, vejam, todas essas afirmações são generalizações e elas podem e devem ser sempre flexibilizadas quando for o caso, né? Por fim, sempre generalizando, tem-se uma América Negra em todas as regiões em que a escassez ou a retração de mão de obra autóctone para o trabalho da agricultura abriu as portas para o comércio de escravos africanos, com a duração até o século XIX tardio. Essa é uma área em que boa parte da população descende de avós africanos, coincidindo, por um lado, com a Bacia do Caribe e o grupo de países locais, e por outro com as faixas costeiras tropicais, como o Nordeste do Brasil ou as costas do Peru e do Equador, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nem é preciso dizer a importância, a marca viva e presente que os africanos deixaram, né, na nossa cultura, no nosso patrimônio, na nossa língua, nos nossos hábitos alimentares, nas nossas tradições, de uma forma geral. Mas a presença dos negros ela não se dá somente no Brasil. Países, por exemplo, como a Colômbia, têm uma presença muito importante das tradições africanas, a Venezuela e mesmo países que a gente não escuta falar tanto, como o México e o Peru, também tiveram escravos, também tiveram populações negras, também continuam tendo essas populações e as marcas nas culturas desses países também são vivas e presentes, mas muitas vezes menos conhecidas para nós. Outras considerações se apresentam a tudo isso. Primeira,
Não existem fronteiras precisas entre essas Américas. Vejam, aqui ele já está falando em Américas, porque foram tantas as características culturais que ora podem ser generalizadas, ora podem ser regionalizadas, que essa América Latina, na verdade, ela se compõe de Américas, né? Então não existem fronteiras precisas entre essas Américas, pois ondas migratórias diversas, como as provenientes da Ásia ou do Oriente Médio, ou ainda as imigrações internas, sempre tenderam e ainda persistem em alterá-las. Segunda, muitos desses componentes étnicos, ou com maior frequência todos eles, estão presentes em toda parte, embora em proporções diferentes de um país para o outro, com a constatação de que ao lado de países mais homogêneos encontram-se outros em que os contrastes étnicos continuam profundos. Ou seja, tem países, por exemplo, como é o Brasil, em que as tradições africanas, na maneira como foram reinventadas ao longo do processo histórico, são muito mais presentes do que outros países latino-americanos, como é o caso da Argentina, em que isso não é tão evidente como é aqui no Brasil, embora ambos os países tenham tido a presença de escravos africanos e os processos históricos distintos fizeram com que isso ganhasse maior ou menor, não só visibilidade, como possibilidade de existir, literalmente falando, né? E terceira, cada um desses componentes é por sua vez heterogêneo. Ou seja, não existindo um prototipo indígena, branco ou negro. Todas essas três generalizações, elas também têm os seus limites enquanto ideia, enquanto conceito, né? E quarta, o povoamento da América Latina quase sempre ocorreu depois de traumas violentos, como o da conquista e a escravidão, com a consequência de que as diferenças étnicas tenderam a se tornar também barreiras sociais rígidas. Essa, sem dúvida nenhuma, é, infelizmente, também uma das grandes características da América Latina. Nós temos países que têm sociedades muito desiguais, a grande diferença na distribuição de renda, a violência, o acesso a bens culturais, a bens de consumo e até mesmo a itens de necessidade básica é bastante desigual. E, infelizmente, no Brasil, por exemplo, nós temos grandes bolsões de pobreza nas cidades de todos os portes e mesmo no campo, né? Essa é, infelizmente, uma realidade dos nossos países latino-americanos, né? Bom, trouxe aqui para vocês uma série de ideias, vocês viram que são ideias que ao mesmo tempo parecem acessíveis, elas têm uma densidade, é importante ler, é importante buscar se informar a respeito, né? Tem várias informações históricas e até mesmo termos e conceitos que eu apresentei aqui para vocês, que se ficar um pouco difícil de entender, vocês têm a vantagem de poder pausar o vídeo e ir jogar lá na internet no buscador para tirar a dúvida. Às vezes uma palavrinha que a gente não entende faz diferença para pegar a ideia geral daquilo que foi explicado. Então não hesitem em pesquisar a partir dessas ideias iniciais que eu apresentei aqui para vocês, o que gerou mais curiosidade ou o que gerou dúvida ou qual foi a ideia que vocês realmente não entenderam ou até mesmo não conheciam, né? Por exemplo, já tinham ouvido falar de Teotihuacan, essa cidade, né, esse sítio arqueológico que no passado foi uma das maiores cidades do mundo antigo e que hoje se encontra no México. Dá uma buscada para ver a história de Teotihuacan. Eu vou falar sobre isso um pouco na aula que vem, mas já dá para ir buscando a respeito algumas informações, né? Então vejam, a América Latina, esse continente tão diverso, tão fascinante e ao mesmo tempo tão complicado sob vários aspectos, eu pergunto para vocês, considerando todas essas questões, fica a pergunta: qual ou de quais Américas Latinas você conhece ou participa? A América Latina é esse país de elementos culturais recorrentes e de contrastes e de diferenças. E aí eu trago para vocês a imagem de Punta del Este, essa cidade uruguaia, que é um dos balneários mais luxuosos do mundo, sobretudo da América, né? Uma cidade caríssima, onde convivem lá ricos, esbanjando dinheiro e comendo e fazendo do que há de bom e melhor. Mas na América do Sul, na América Latina, nós temos também essas zonas enormes de muita pobreza, de muita miséria, de muita violência, de muita desigualdade, mas também de muita efervescência cultural e muita vida, né? E aí eu trago para vocês as favelas de Medellín, uma das cidades mais emblemáticas da América Latina, uma das maiores cidades da Colômbia. Medellín é muito famosa porque é uma cidade
muito viva economicamente, culturalmente, mas as favelas de Medellín ganharam os holofotes do mundo porque sobre muitas dessas favelas transitam, né, teleféricos que compõem uma rede complexa e muito ágil de transporte público que dá aos moradores dessa favela diariamente, a todo momento, vistas cênicas do lugar onde eles moram, né? Então é uma região fascinante da Colômbia, é uma cidade muito interessante, que também tem como uma das marcas, um dos elementos culturais que dão a ela muita fama, os grafites, e muitos dos grafites que se encontram nessas favelas de Medellín. Então vejam, né? O luxo, a riqueza, a pobreza e a desigualdade social convivem às vezes lado a lado na América Latina, e isso aqui no Brasil não é nenhuma novidade, né? Eu deixo aqui para vocês a referência, aquele livro que eu apresentei para vocês no início da aula, se vocês tiverem interesse, vocês puderem buscar a respeito mais informações, ou quem sabe até mesmo poder adquirir o livro. Ele é um livro que dá uma boa ideia assim, sobre a história da América Latina, trazendo aí elementos da cultura, da sociedade, da geografia. Mas lembre-se, esse não é o único autor que a gente deve se basear, né? Tem esse outro livro aqui que eu também vou recomendar para vocês sobre a história da América Latina, tá? Que é, olha, da Maria Lígia Prado e da Gabriela Pellegrino, História da América Latina. É um livro também que de forma introdutória, mas muito abrangente, de forma muito acessível, traz a história e também elementos da cultura e da sociedade latino-americana para que a gente possa estudar mais. Bom, e como eu falei para vocês, essas são algumas ideias, alguns conceitos iniciais sobre o que é a América Latina, para que agora nas próximas aulas, nas próximas semanas, quando a gente falar sobre a arte e a cultura, né, da América Latina, a gente tenha essas ideias como base, tá bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro, eu espero que vocês sigam cada vez mais empolgados ao longo da disciplina, e aí agora também não se esqueçam de consultar os materiais que eu disponibilizei aqui junto com essa videoaula para que vocês possam estudar e mergulhar e viajar, né, mesmo que à distância, nessa nossa região, nessa nossa América Latina, da qual nós também fazemos parte. Muito obrigado.